Primeira aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. A palavra de Deus diz: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vitória. Obrigado por tudo aquilo que a tua palavra nos promete, Senhor. Obrigado, Deus, por ter nos salvado, por ter nos livrado da morte, do pecado, do inferno. Obrigado pela tua obra na vida de cada um de nós que somos a tua igreja nesse lugar. E agora, Deus, obrigado pela palavra que o Senhor deseja revelar ao nosso coração. Ela venha diretamente do Senhor, porque não estamos aqui para ouvir opiniões humanas, não estamos aqui para ouvir histórias inventadas pelo homem, mas a palavra de Deus que edifica, que fortalece, que alimenta o nosso espírito, Senhor. Que nós saiamos essa noite da tua casa alimentados, fortalecidos para uma semana de luta, mas de vitória, porque a vitória no nome de Jesus. Agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, Pai, e eu te peço, usa a minha vida por graça, por misericórdia, que a unção do teu Espírito esteja sobre mim. Te peço isso com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. O apóstolo Paulo, numa simples frase, resume o que é a vida cristã. Graças a Deus que nos dá vitória. E por intermédio de quem vem a vitória? Ele diz, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele também quem disse, inspirado por Deus, que em Cristo somos mais do que vencedores. Uma realidade. E ele agradece a Deus já antecipadamente. E Paulo foi um homem de muitas lutas, de muitas batalhas, de muitas dificuldades ele enfrentou. Mas ele diz obrigado pela vitória. Porque, irmãos, somos mais que vencedores, porque mesmo que as coisas não sejam como a gente deseja, Deus tem uma vitória para cada um de nós. Deus tem o controle da nossa vida. Por isso, ele que tanto sofreu pelo Evangelho, podia ser o primeiro a agradecer a Deus. Agradecer pelas lutas, agradecer pelas batalhas, como ele disse, nós lemos aqui domingo passado, Romanos capítulo 5, a tribulação produz esta esperança na minha vida, me dá essa experiência, que ela faz com que eu me fortaleça e me torne uma pessoa melhor. Por isso ele agradece a Deus, mesmo que nada seja como eu quero, mesmo que as coisas não sejam exatamente como eu gostaria, mas eu tenho a vitória em Jesus Cristo, e isso é uma promessa, é algo que ele dá como certo. Graças a Deus que nos dá a vitória. E eu acredito, querido, que todo cristão que está na dependência de Jesus é um vitorioso. Mesmo que as coisas não sejam totalmente como nós desejamos. Mesmo que na caminhada a gente tenha uma pseudo-derrota aqui ou ali, a vitória final é nossa. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Pensa nisso, pensa nesse versículo. A morte parece uma derrota, mas em Cristo somos mais que vencedores, porque até numa aparente derrota, a gente tem uma ressurreição. A gente tem uma vida eterna com Cristo. Então eu não consigo conceber um cristão que não seja um vitorioso, mesmo que tenha alguns perrengues na vida, porque a vitória está lá no final, irmãos. Há vitórias agora também, mas a verdadeira nos espera lá na frente. E independente do que aconteça, Jesus disse, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nós estamos nas mãos do Senhor, nosso pastor. Somos suas ovelhas, ele cuida de nós. E a nossa vida está realmente entregue a ele. Então, há uma convicção que eu e você, como cristãos, temos que ter. E Paulo tinha. Por isso ele traz essa frase de tanto impacto. Graças a Deus que nos dá a vitória. Será que nós podemos declarar essa frase no nosso dia a dia, irmãos?
Podemos acordar amanhã e dizer: graças a Deus que nos dá a vitória. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nele. Não é isso que diz a Bíblia? É mais um dia, mas é um dia que eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus e que de alguma forma Ele vai me fazer vencer. De alguma maneira eu vou vencer esse dia com todas as dificuldades que estiverem pela frente. Eu serei vitorioso no dia de hoje, porque essa é a vontade de Deus. Então essa vitória, ela depende também da minha expectativa em relação a ela. Não adianta Deus dizer que em Cristo eu sou mais do que vencedor, se eu não acreditar nisso, irmãos. Se eu não confiar em Deus plenamente. Se eu ficar apenas olhando para as circunstâncias. E aí eu pergunto, o que é preciso para você e eu confiarmos em Deus? Será que é preciso alguma coisa sobrenatural mais acontecer? Já não basta a nossa salvação? Já não basta o perdão dos nossos pecados? A garantia da vida eterna? O que mais eu preciso para confiar naquele que me salva? Eu confio que eu serei salvo? Eu confio que apesar dos meus pecados, Jesus me perdoou e Ele vai me salvar. Isso é confiança. Mas como que nós confiamos em Deus? Veja, no Salmo número 20, há um versículo aqui conhecido que alguns se comportam dessa maneira. Salmo número 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Qual é o grupo seu? Que grupo você pertence? Você confia em carros e cavalos, você confia em tecnologia, você confia em recursos, você confia nas coisas que o homem constrói e pode te dar? Ou você se gloria no Senhor? A Bíblia diz que estes que confiam nas coisas estão fadados a cair, a perder. Mas nós estamos destinados a permanecer de pé. Nós levantamos e nos mantemos de pé. É interessante que ele diz que nós levantamos. Por que a gente levanta? Porque pode ser que a gente tenha uma queda, pode ser que a gente seja abatido por alguma coisa, mas como nós confiamos em Deus, nós nos levantamos. E como nós continuamos a confiar, nós permanecemos de pé. Não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, nós permanecemos de pé. Mas você percebeu que essa convicção depende daquilo em que eu confio? No que você confia? Carros e cavalos ou no Senhor nosso Deus? No que você confia? Tecnologia e ciência ou no Senhor seu Deus? No que você deposita a sua confiança? Disto depende a sua vitória ou a sua derrota. Então eu percebo, irmãos, que algo que impede que a palavra de Deus se cumpra em nós e tudo aquilo que Deus desejou para nós venha se cumprir, a única coisa que pode impedir isso é a incredulidade. Veja o que diz a Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira e pediu o que para salvar as pessoas? Pediu que as pessoas acreditassem. Simplesmente diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única coisa que Deus pediu para que o homem fosse salvo é que ele acreditasse. Só isso. O que eu preciso fazer? Crer. Se você crer, você será salvo. Mas se eu não crer, aí se eu não crer, você é condenado. A vontade de Deus, a Bíblia diz, é salvar todos. Mas eu pergunto, todos são salvos? Não. E por que não são? Porque não creem. E aí João 3,18 diz: como não creu, já está julgado, porque não creu. Então já recebeu sobre si a sentença. Veja um exemplo de como Deus quer fazer uma coisa, mas acaba não fazendo, porque eu decidi não acreditar. Com a liberdade que eu tenho de crer ou não crer, eu decidi não crer. E aí eu não sou salvo. Deus quer me salvar. Deus não quer que um pecador vá para o inferno. Deus não quer a destruição de ninguém, mas o homem não quer ser salvo, não quer acreditar.
Então está aqui a Bíblia me dizendo, Deus me dá a vitória, em Cristo sou mais que vencedor. Mas algumas pessoas não querem acreditar. Se não querem acreditar, não vai acontecer. Porque é vontade de Deus que o povo de Deus tenha a vitória. Crê nisso? É vontade de Deus. Mas nem sempre acontece. Por quê? Porque alguns simplesmente não acreditam. E quando há incredulidade, o que Deus gostaria de fazer acaba não sendo feito. E quando eu falo de incredulidade, a gente precisa entender uma coisa. Não existe super-herói de fé. Não existe uma pessoa que consiga ser aquele crente inabalável 100% do tempo. Nós não somos heróis, nós somos pessoas. Então, amados, é bem possível, como já disse aqui outras vezes, em inúmeras pregações, que eu enfrente um momento de medo, que eu enfrente um momento de incredulidade, que venha uma dúvida no meu coração. Uma vez falei aqui sobre João Batista. Quem mais do que João Batista, iluminado por Deus, com o propósito de Deus na sua vida, descrito pelas Escrituras, a voz do que clama no deserto, que vai preparar o caminho do Senhor. Isaías já falava de João Batista. Ele vem, faz um trabalho maravilhoso, confronta o rei, é preso por causa disso, e na prisão, de repente, ele tem uma dúvida. Ele manda seus discípulos irem a Jesus perguntar, vem cá, vai lá, pergunta a ele se é ele mesmo. Pergunta se é ele mesmo ou se a gente espera outro. E aí alguém diz, espera aí, João Batista, mas você não acredita? Eu acredito, mas às vezes a gente tem dúvida. Às vezes a gente passa por um momento de incredulidade. E Jesus não repreendeu João Batista, não disse aos discípulos, vai dizer aquele safado lá, que ele não acreditou em mim, que ele fraquejou, então ele está condenado. Não, Jesus curou gente na frente daqueles homens, disse, vão dizer a João Batista o que vocês viram, para que ele tenha realmente a certeza de que eu sou e de que vale a pena ele morrer por essa verdade. Vai lá dizer a João Batista o que vocês estão vendo, vai mostrar para ele essa verdade. Ele não achincalhou João Batista, não debochou dele, pelo contrário, ele ainda diz naquele versículo o seguinte, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Mas esse que não era maior, não havia ninguém maior que ele, teve um momento de incredulidade. Um momento. Isso, queridos, eu posso ter, você pode ter, qualquer um pode ter. Não é dessa incredulidade que eu estou falando. Eu estou falando daquela incredulidade que chega e permanece. Daquela incredulidade que chega e cria raiz no nosso coração. Daquela incredulidade que cresce na nossa mente. Que cada dia mais dúvida, cada dia mais medo, cada dia mais angústia, cada dia mais contestação, cada dia mais duvido do Senhor na minha vida. Essa incredulidade é a que impede o agir de Deus. Essa incredulidade é que condena o homem ao inferno, queridos. Isso é que nós estamos aqui mencionando. Então, o que eu preciso ver é se eu realmente posso passar por um momento assim. Porque se isso acontece, e aí eu falo ao salvo, eu não acredito que você vai perder a sua salvação por causa de uma incredulidade. Mas ela não pode permanecer na sua vida. Porque, no mínimo, um efeito vai produzir. Deus não vai fazer o que Ele gostaria de fazer em você. Deus não vai realizar o que Ele gostaria de realizar na sua vida ou através de você. E aí nós vemos um episódio bíblico em Mateus capítulo 13, vamos ler aqui. Evangelho segundo Mateus capítulo 13, no versículo 58, está escrito assim, e não fez ali muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Jesus foi a Nazaré, sua cidade, e ali ele não fez muitos milagres, fez alguns, mas não fez muitos. Por quê? A Bíblia diz, porque ali ele encontrou gente incrédula, gente que não acreditava, que não dava valor, que não confiava, gente que duvidava o tempo todo, e os milagres não foram feitos. E aí eu pergunto, será que Jesus não quer fazer milagres na nossa vida? Será que Ele não tem prazer em abençoar o seu povo?
Será que Ele não tem alegria em fazer um milagre na sua casa, na sua família? É claro que tem, mas às vezes não acontece. Por quê? Porque é encontrada na nossa casa a incredulidade. Porque é encontrada na nossa família a incredulidade. E aí, irmãos, as coisas não vão acontecer. Porque a gente vai ficar insensível, a gente vai ficar ignorante e a gente não vai crer naquilo que Deus deseja que eu creia. Veja, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, abençoador, presenteador. Deus quer que eu creia nele, que eu confie nele, para que Ele me abençoe, para que as vitórias sejam visíveis na nossa vida. Então estamos diante de um perigo. E qual o perigo? A tal da incredulidade. Ela ronda os nossos corações, ela ronda a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Nós moramos num mundo de incrédulos. Nós vivemos numa cidade de incrédulos. Você mora num prédio de incrédulos, você mora numa vila de incrédulos, você está cercado de incrédulos por todos os lados. E isso é algo que, se você não vigiar, pode acabar pegando em você. Talvez seja uma contaminação pior do que essa que nós estamos vendo. Porque esta contaminação da incredulidade, ela promove uma morte pior, que é a morte espiritual. A morte para Deus, a morte para as coisas que Deus gostaria de fazer na minha vida, através da minha vida. Eu poderia ser um abençoador, mas deixo de ser, porque a incredulidade domina o meu coração. Então nós somos cercados de incredulidade por todo lado, e ela é um perigo. E por que ela é um perigo? Porque primeiramente eu tenho que entender que para Deus, incredulidade, dessa forma que eu estou falando, não aquela momentânea ou passageira a que todos nós estamos sujeitos, ela é um pecado. É um pecado que não pode ser de fato dirimido. Por quê? Porque se eu não crer em Jesus, eu estou condenado. Se eu não crer, eu já estou condenado porquanto não criei. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que incredulidade permanente na vida da gente, ela se torna um pecado contra Deus. Sem fé, impossível agradá-lo. Então, sem fé, eu posso, por analogia, concluir que eu o desagrado. Se eu não agrado, eu desagrado, porque eu não creio nele. E o que desagrada a Deus é pecado. É errar o alvo da minha vida. Deus me criou para Ele, Deus me criou para crer nele, para confiar nele, para ter com Ele comunhão. Mas a incredulidade me separa de Deus, a incredulidade me separa dos seus planos para a minha vida. Então eu não ando no plano que Deus traçou para mim, e ela é um pecado. E muitas vezes Jesus censurou os seus discípulos. Vamos ver algumas em Marcos capítulo 16, no versículo número 14, está escrito assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes o quê? A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Maria foi a primeira que o viu, e ela contou aos discípulos, eles não acreditaram. E agora Jesus aparece aos 11 discípulos, e a primeira coisa que faz não é dizer assim: me dá aqui um abraço, vem cá, que saudade. Não, ele censura, ele dá uma palavra de censura, de reprimenda, por causa da incredulidade deles. Ele censurou a dureza do coração. A incredulidade promove um endurecimento do coração do homem, e a gente fica com o coração duro. E o que acontece quando alguém está com o coração duro? A pessoa não consegue amar, a pessoa não consegue ser amada, ela não consegue ver o amor, enxergar o amor de Deus por ela, ela não consegue abrir os olhos para nada.
A incredulidade, que produz a dureza no coração, ela produz a cegueira espiritual. E essa é uma das piores consequências dessa incredulidade, porque ela nos afasta daquele do qual não deveríamos nos afastar nem por um segundo. Em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 12, o autor de Hebreus diz isso com muita clareza. Tende cuidado, versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus. Tende cuidado. Olha o alerta de Deus. Quando nós vemos uma placa cuidado, o que a gente faz? A gente ignora ou a gente presta atenção? Muita gente ignora, né? Você já foi no supermercado, bota uma placa, cuidado, piso molhado. Você pode ignorar, mas também você pode patinar e quebrar a nuca, né? Você que sabe. Então a Bíblia está dizendo, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade. E o que essa incredulidade vai fazer? Vai vos afastar do Deus vivo. Ela me distancia de Deus, ela me separa do Senhor, dos propósitos de Deus, das vitórias que Deus queria me dar, das bênçãos que estavam para acontecer, da utilidade que eu teria nas mãos dele. Tudo isso interrompe planos de Deus. Veja, irmãos, nós cremos na soberania de Deus, nós cremos na onipotência de Deus, Ele é todo poderoso. Mas algumas vezes você vê na Bíblia que Deus não fez o que queria fazer. E uma delas é o exemplo que eu dei no início. Ele quer salvar a todos, mas não salva. Por causa de uma barreira, a incredulidade voluntária no coração do homem. Deus quer dar a vitória, mas não dá, por causa da incredulidade do coração da pessoa. Um coração duro, impenitente, que acaba se tornando cruel e que se afasta do Deus vivo e dos propósitos de Deus para a vida da pessoa. Deus tem propósito para você. Deus tem vitória para você. Mas você não pode permitir que a incredulidade entre no seu coração. Talvez Deus tenha um chamado para você, tem um ministério, tem um dom para você utilizar. Mas o medo, ou o afastamento, ou a covardia, ou a incredulidade, acaba tirando esse propósito. Deus queria usar você em determinada situação, mas isso faz com que você não seja usado por causa da incredulidade dentro do teu coração. E o pior de tudo isso, queridos, é que o incrédulo, no final a Bíblia diz o que é o seu destino. Abrindo a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, está aqui dito com todas as letras, quanto porém, e aí ele começa a enumerar uma série de pessoas, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe está no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja uma relação de gente que a princípio você não leva muito a sério e não colocaria no mesmo patamar, mas Deus coloca no mesmo patamar o covarde, o incrédulo, o abominável, o assassino, o impuro, o feiticeiro, o idólatra e o mentiroso. Todos eles têm algo em comum. E o que é? Não herdar o reino dos céus. Não herdar aquilo que Deus planejou para o homem. Irmãos, o que Deus planejou para o homem? Primeiro homem, Adão. Deus planejou um paraíso para ele desfrutar de todas as maravilhas que Deus criou. O homem fez o quê? Jogou fora. E agora Deus promove a salvação do homem, de todo aquele que nele crê. E o homem faz o quê? Não crê. E Deus tem vitória para dar, e você faz o quê? Não acredita. E a vitória não vem. E quando isso endurece o coração de tal maneira, percebe-se então que nunca houve de fato uma conversão. Porque a conversão, segundo a palavra de Deus, é a transformação. Deus retira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Já leu isso na Bíblia? Isto é um símbolo da conversão. Mas se a incredulidade endurece o meu coração, equivale dizer que essa transformação não aconteceu.
porque está lá ainda o coração, ele foi maquiado. O coração foi maquiado, mas lá dentro ele ainda é de pedra. Ele não foi tirado e recolocado por Deus. Conversão não é Deus aproveitar alguma coisa da gente, dar uma guaribada e botar a gente para andar. Conversão é um renascimento, a Bíblia diz. Conversão é nascer de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Não é uma pessoa remendada, colada, reformada, guaribada, recalchutada. Não! É uma pessoa nova. Novo nascimento. Coração saiu o de pedra e entrou um coração sensível. Que pode passar por incredulidades, como eu disse. Pode passar por momentos de endurecimento. Mas não vai ser um endurecimento que vai torná-lo pedra novamente. Mas esse cuidado, cada um de nós tem que ter. Porque a Bíblia diz, tende cuidado. Tenha cuidado para não entrar em você um coração duro de incredulidade, que te afaste do Deus vivo. Então é um alerta que o Senhor nos faz. E eu creio que Deus quer nos dar a vitória. Como Paulo começou no texto dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória. E essa vitória também pode acontecer até sobre a incredulidade que pode estar chegando no coração de alguns. No coração de muitos de nós que agora somos provados pelo tempo que estamos vivendo, irmãos. Pelas circunstâncias que nos cercam. Esse é um momento especial para que a nossa fé seja provada. A gente canta um louvor, né, que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É uma oportunidade. Veja, essa crise que o mundo está enfrentando é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade para a gente crescer. Só que para alguns, isso pode se tornar uma oportunidade para mostrar de fato quem eram. Mostrar a incredulidade. Trazer à tona o distanciamento. Trazer à tona a apostasia. O afastamento, o esfriamento da fé. Então a prova, ela tem muito valor, mas ela pode nos aprovar. Ou também pode nos reprovar. A fé é provada. Mas se há incredulidade querendo crescer no nosso coração, eu creio que Deus é fiel também para te dar a vitória. Se você o buscar. É como diz a Bíblia, se meu povo se humilhar e orar, e me buscar de todo o coração, eu vou ouvir e eu vou abençoar. Então, se você percebe, peraí, meu coração está ficando duro. Essa crise toda está me fazendo desconfiar de Deus. Esse medo que toma conta de mim por causa do vírus está me fazendo desconfiar de que Deus ainda está comigo, de que Ele ainda existe, de que Ele ainda anda ao meu lado. Tem alguma coisa errada, eu vou me humilhar, eu vou buscar o perdão de Deus, eu vou buscar a vida do Senhor na minha vida. E Deus vai ouvir dos céus e vai abençoar. O que eu não posso é deixar que a incredulidade simplesmente se instale, cresça, domine a minha vida de tal forma que eu de fato perca todos os privilégios, todas as bênçãos que Deus preparou para a minha vida. Isso não pode acontecer. Mas eu creio que o Senhor nos dá vitória até sobre a incredulidade. Mas Ele sempre trará isso através de exortação. Olha o que diz João capítulo 20. No Evangelho segundo João, no capítulo 20, no versículo 27 até o versículo 29, está escrito assim: e logo disse a Tomé, conhece Tomé? Tomé é um cara legal, sabe? Ele era discípulo de Jesus, ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazer milagre, ele fez milagre em nome de Jesus, quando Jesus o enviou, ele pregou, ele curou, ele expulsou o demônio. Ele era um cara legal, mas quando disseram para ele, ó, Jesus está vivo, ele falou, não, peraí, eu aceito qualquer coisa, mas alguém ressuscitar da morte, eu vi ele morrer, eu vi ele todo ensanguentado, eu vi ele verter a última gota de sangue do corpo dele, eu vi que não tinha condição daquele corpo se restaurar de jeito nenhum, então eu não consigo acreditar nisso. Essa foi a posição de Tomé. E aí a Bíblia diz que ele apareceu para Tomé e disse assim, no verso 27,
Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A única coisa que Jesus diz a Tomé é o seguinte: não seja incrédulo, seja crente. Você já me viu aqui, você que é antigo na igreja, já me viu brincar inúmeras vezes. A minha mulher não gosta, ela fica furiosa quando eu brinco assim. Ela me cutuca. Eu digo assim: faz de conta que você é crente e vem à igreja. Lembra que eu falava isso várias vezes? Você veio de manhã, vem de noite também. Faz de conta que você é crente e vem. Faz de conta que você é crente e aparece, né? Lembra quantas vezes eu brinco assim? E é uma brincadeira sarcástica, né? Mas na verdade ela é um pouco disso aqui. Faz de conta que você é crente. Tomé, peraí, Tomé. Poxa, não seja incrédulo, Tomé. A única coisa que eu quero de você, seja crente. Eu não quero que você seja um super crente. Eu não quero que você tenha uma fé enorme, porque não precisa. Eu disse a vocês, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, já é suficiente para transportar montes. Eu não quero que você seja um super-herói da fé. Eu só quero que você tenha fé. Eu só quero que você seja, no mínimo, crente. Que no mínimo você honre esse nome. Você é crente ou não é crente, Tomé? Agora você me viu, agora você crê. Mas o legal é você crer sem ver nada. É você crer sem ver expectativa. O legal é você crer sem sinal, sem nada que te motive, mas mesmo assim continuar crendo. O legal é você fazer como Jó, vendo tudo desmoronar ao teu redor, vendo teus filhos morrer, vendo tua grana acabar, vendo tua saúde ir embora, e dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é o crente. Jó é um super-herói? Não. É alguém que creu em Deus. Alguém que não precisa de elementos visíveis para acreditar. Alguém que simplesmente confia. Se eu tenho, foi Deus que me deu. Se eu não tenho, foi Deus que tomou. A minha vida pertence a Deus. Não tenho medo de nada, porque é Deus que está no comando dela. Então eu simplesmente acredito. Só isso, mais nada, simplesmente. E Jesus então exortou Tomé. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser exortada. Talvez você ache que eu estou ficando chato com essa história, mas é a minha função, é o que eu preciso fazer, e eu creio que é o que Jesus faria, porque foi isso que ele fez com seus discípulos. Jesus nunca passou a mão na cabeça de quem não teve fé. Ele passou a mão na cabeça de prostitutas, ele passou a mão na cabeça de ladrões, ele passou a mão na cabeça de gente que teve pecados aos nossos olhos terríveis. Mas aqueles que não tiveram fé, ele sempre repreendeu. E aqueles em quem ele viu fé e que ele não esperava, ele elogiou. Aquela mulher cananeia, que mesmo dizendo Jesus para ela: olha, os cachorrinhos não podem comer o pão antes dos donos. Ela disse assim: mas os cachorrinhos comem as migalhas. E aí ele disse: eu jamais vi uma fé igual a essa. Isso Jesus elogia, irmãos. Jesus quer ver na gente é fé. Obras, eu não preciso mostrar para ele, porque a minha fé é que gera as minhas obras. Não são as minhas obras que geram a minha fé. Não é o que eu vejo que gera a minha fé. O que eu não vejo é o que gera a minha fé. E a exortação, ela sempre vai ter lugar, vinda da parte de Jesus. Se eu não estou tendo fé, ele vai me exortar. Como disse aos seus discípulos que o despertaram no barco: homens de pequena fé, por que vocês não agiram? Por que ficaram com medo? Por que ficaram desesperados diante da tempestade? Não perceberam que eu estava aqui nesse barco? Homens de pequena fé. Vem a repreensão, vem a repreensão. Tomé, seja crente. É o que Deus está dizendo para muitos de nós. Seja crente. Não precisa ser super crente, apenas crente.
E Ele que também nos cobra, também nos incentiva. Em Marcos capítulo 9, olha como Jesus faz as coisas de maneira perfeita. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, ele diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele está falando com um homem que a princípio meio que duvidou dele, porque disse: se tu podes alguma coisa, cura meu filho, faz um milagre, eu já não tenho mais esperança em ninguém. Aí Jesus disse: podes? Tudo é possível a quem? A quem crê. Não diz tudo é possível a quem trabalha, tudo é possível a quem se esforça, tudo é possível a quem faz isso, faz aquilo. Tudo é possível àquele que acredita. A única coisa que Deus quer de mim, de você, do mundo inteiro, para salvar, é que o homem acredite. Tudo é possível ao que acredita. Senhor, até os meus pecados podem ser perdoados, sim. Mesmo que eu tenha feito coisas terríveis na minha vida, no meu passado, sim. Você acredita? Você crê nisso? Como ele pergunta a Marta e a Maria, você crê nisso? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês nisto? É a pergunta. O que importa é se eu creio. Se eu não creio, não adianta. Ele pode dizer coisas maravilhosas, mas se eu não acreditar, não adianta. A palavra de Deus é cheia de promessas, mas se eu não acreditar, não adianta, irmãos. Em João capítulo 11, no versículo 40, está escrito assim: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Só que tem muita gente querendo ver a glória antes de crer. Não, se Jesus inventar a cura para o vírus, eu creio. Se ele inventar a vacina, eu creio. Se ele fizer isso, eu acredito. Não é assim que funciona. Se você crer, você vai ver. Tomé, ele não creu. Ele não creu e Jesus disse: Tomé, seja crente. Eu quero dizer para você que me ouve hoje, em qualquer lugar que você estiver, seja aqui ou na internet, seja crente. É a única coisa que Deus está pedindo de você, seja crente. É isso que Ele deseja para que Ele possa transformar a sua vida numa vida de vitória. Jesus pode curar essa incredulidade, porque Ele vai tratar com aquele que estiver fraco na fé também. Jesus não abandona os fracos, irmãos, mas Ele quer te fortalecer. Agora, você quer continuar fraco? Jesus não abandona o pecador, Ele quer salvar. Mas eu quero continuar pecador? Então eu vou continuar pecador. Eu quero continuar fraco? Eu vou continuar fraco. Não, eu quero ser forte. Então eu vou me entregar a Jesus. E aí eu vou dizer como Paulo: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é aí que eu vejo a glória de Deus, mesmo sem enxergar direito. Mas eu creio. E se eu creio, eu vejo a glória de Deus. Então eu quero dizer para você hoje: deixe Deus tratar você, deixe Deus tratar a sua fé. E aí, para terminar, abra comigo em Marcos 9, 24, voltando àquele texto que a gente leu aqui. Está escrito assim: depois que Jesus disse tudo é possível ao que crê, no versículo 24, diz: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. O que ele disse? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mas a afirmação dele foi: eu creio. Mas o Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu tenho problemas, o Senhor sabe que eu não sou um super-homem, o Senhor sabe que eu sou um homem falho, fraco, que preciso de apoio, de ajuda, que eu preciso do Senhor para continuar de pé. O Senhor que me salva é o Senhor que me mantém salvo. Então me ajuda na minha falta de fé. Se você fizer isso, Deus vai honrar a tua fé. Mas você precisa dizer: eu creio, Senhor. Eu confio, Senhor. Você precisa confessar o seu pecado, o pecado da incredulidade, e se comprometer com Deus, se lançar nas suas mãos e ver
as maravilhas que Deus fará. E aí um dia talvez você diga como Paulo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você dê graças a Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você que está aqui, você que está em casa, fale com o Senhor agora. Coloque tua mente, teu coração diante dEle. Ele está falando contigo. Ele está falando ao teu coração pelo Espírito Santo, dizendo, quem sabe, talvez, como disse a Tomé: Tomé, creia. Tomé, seja crente. Seja crente, Tomé. Acredite. Não porque está vendo, mas acredite mesmo quando você não vê nada de bom. Tomé, acredite. Deixa Jesus falar contigo essa noite, dizendo: acredite, meu irmão. Eu estou agindo mesmo quando você não vê. Eu estou vivo mesmo quando você acha que eu estou morto. Eu estou presente mesmo quando você acha que eu estou ausente. Acredite, eu estou aqui. É o que disse o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos no Senhor. Nós cremos e confiamos na Tua palavra e nos lançamos ao Teu chamado, Pai. Como fez Pedro quando o Senhor chamou: vem, sou eu, Pedro. Ele andou sobre as águas, só começou a afundar quando resolveu olhar para o vento e para as dificuldades. Mas nós queremos olhar somente para o Senhor. Ajuda o Teu povo, Pai, essa noite e todos os dias, a olhar somente para o Senhor e não para as circunstâncias, não para as ameaças, não para aquilo que nos cerca de medo e de angústia. Pai, em nome de Jesus, fortalece a fé dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.